da teoria para a prática, às vezes a distância é grande. Por que eu digo isso? Porque a lei orçamentária é uma lei extremamente relevante sob todos os pontos de vista, e inclusive sob o ponto de vista político, porque ela lida com a aplicação dos recursos públicos. É o coração aí da essência do Estado, né? Define o que vai ser feito com o dinheiro público. Então, para que uma lei tão importante quanto essa, e ela representa um poder tão grande, que a Constituição foi muito sábia em partilhar a lei orçamentária entre o Executivo e o Legislativo. De modo que existe uma divisão de poderes em matéria de lei orçamentária muito significativa em todo o ciclo orçamentário. Então vocês veem que, por exemplo, o poder de elaborar o projeto de lei orçamentária é do Executivo. Mas quem aprova e dá a palavra final no projeto de lei orçamentária e transforma em lei é o Legislativo. Depois, quem executa, ou seja, quem faz a execução orçamentária, é essencialmente o poder executivo. E quem fiscaliza se tudo foi feito corretamente é o poder legislativo pelo mecanismo de controle externo. Então veja que existe uma divisão de poderes muito grande e tem que ser assim, porque se alguém conseguir controlar as finanças, controla tudo. Então nós temos aí uma divisão de poderes. Analisando essa divisão de poderes, a gente percebe o seguinte: quem é que tem a palavra final sobre a aplicação dos recursos públicos? Quem dá a última palavra em termos de alocação de recursos públicos? É o poder legislativo. Então, na verdade, o dono do orçamento é o poder legislativo. Então, esse é um dado relevante. Mas aí falam, bom, mas eles têm muita emenda parlamentar, estão controlando um pedaço do orçamento. Na verdade, o poder legislativo, em termos teóricos, ele tem controle sobre o orçamento todo, né? Mas o que acontece? A administração pública, ela é chefiada pelo poder executivo, essencialmente, né? O poder legislativo só controla a administração pública no seu aspecto, que é pequeno. O poder judiciário é um pouco maior, mas é um aspecto também relativamente pequeno. E o grosso da administração pública, ele fica nas mãos do poder executivo. Então, por isso é que o poder executivo ele tem esse controle na elaboração da proposta, ou seja, de fazer o projeto de definição, porque é ele quem tem a máquina na mão. Inclusive, a atribuição constitucional de fazer a proposta de toda a administração, incluindo todos os poderes, é uma atribuição constitucional do poder executivo. E também no momento da execução orçamentária dos gastos, é um comando que fica concentrado no poder executivo. Porque é o poder executivo quem tem essa forma, esse conhecimento para controlar a máquina. Então é muito difícil que você tenha parlamentares, digamos, individualmente, que hoje são mais de 500 só na Câmara e mais os mais de 80 aí no Senado. Como é que você vai gerenciar um país com 650 pessoas lá? Não tem condições. Por isso é que o comando fica nas mãos unificadas aí do chefe do poder executivo. E é essa maneira que tem que ser, porque senão a máquina não tem controle. Mas a palavra final dos gastos é do Poder Legislativo. Como é que você coordena isso? Então acabaram, ao longo do tempo, estabelecendo essa regra, que era informal e hoje está formalizada, de permitir que os parlamentares fiquem não com a definição dos recursos do orçamento como um todo, mas apenas com uma parte dos recursos por meio das emendas parlamentares, né? Então, os parlamentares que teoricamente têm o direito de ter o controle e definir os recursos do orçamento todinho, na prática não dá para fazer isso daí, senão a administração fica inviável. Então chegaram a esse acordo de dar uma parte dos recursos para os parlamentares. Só que os parlamentares eles têm a tendência natural de usar esses recursos para as chamadas emendas de natureza paroquial, de interesse específico deles, da base eleitoral deles, portanto, de uma importância nacional menor. E as grandes políticas públicas acabam ficando sob comando do Poder Executivo. Então, ao se adotar essa sistemática que é a que vige hoje, você tem a esmagadora maioria do orçamento, mais de 90% do orçamento, nas mãos do Executivo. Mas você pegou uma parcela significativa, que aumentou muito de um tempo para cá. No início chegava no máximo 0,5% do orçamento, hoje já passa de
de 1% do orçamento, que foi atribuída às emendas parlamentares. As emendas parlamentares, elas são gastos específicos, né? Atendem demandas muito específicas. São legítimas, porque são demandas que os parlamentares veem como de interesse da população. Mas são demandas localizadas e específicas. Então, quanto maior a quantidade de recursos que você dá para as emendas parlamentares, mais você privilegia esses gastos específicos, atomizados e setorizados, e menos recursos sobram para as grandes despesas de interesse mais coletivo e nacional. Então, hoje nós temos uma grande briga, porque essas emendas parlamentares, elas acabaram recebendo pela emenda que começou com a 85, a chamada impositividade. O que significa isso? Os valores que entram nas emendas, entram no orçamento por meio de emendas parlamentares, eles são impositivos. O que significa isso? Significa que, uma vez incluídos no orçamento, eles têm que ser executados. Que não é a regra geral. A regra geral é incluir no orçamento, tem que executar, teoricamente tem. Mas na prática, se houver qualquer empecilho que impedir a execução, pode haver contingenciamento e outras coisas que obstam a execução. E aí, depois das várias emendas que instituíram o chamado orçamento impositivo, que na verdade é impositivo, ficou impositivo só para as emendas, eles obrigam a que essas emendas sejam gastas. Então ficou um poder muito maior, porque a partir do momento que o parlamentar conseguiu colocar a emenda no orçamento, ele sabe que vai ser cumprida. E mais recentemente ainda, então criaram as chamadas transferências especiais. Essas transferências especiais são as chamadas transferências intergovernamentais, que têm a característica específica de não ter necessidade de convênio. Você manda o dinheiro direto para o beneficiário sem a necessidade de ter um programa de governo, como é o caso das transferências voluntárias que sempre houve e continua havendo. Com essas transferências especiais, os parlamentares passaram muito a usar as emendas impositivas para colocar nela transferências especiais. Então eles conseguem colocar uma emenda com uma transferência especial, mandando direto o recurso para a base, sem que tenha uma forma específica de obrigar a aplicar em algo, porque não integra nenhum programa. Então ficou um dinheiro aí muito fácil, né, de ser transferido, com menor possibilidade de fiscalização e que vai mais rapidamente, que não depende de licitação, de aprovação de programas, etc. Por isso que essas transferências especiais foram chamadas, ou as transferências especiais que são contempladas por emendas parlamentares passaram a ser chamadas de emendas PIX, né? Então, isso é um problema, porque quando você tem uma transferência voluntária vinculada a um programa de governo, você sabe exatamente que tem lá um convênio, né, ou outro instrumento que diz exatamente o que vai ser feito com aquele dinheiro e aquilo é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Quando ela vai de uma forma mais direta, isso fica menos claro e a possibilidade de controle e fiscalização diminui bastante. Com isso, aumenta a margem de possibilidade de mau uso e dificuldade na fiscalização. Mas isso deve também a uma reclamação anterior, que muitas vezes os parlamentares colocavam a emenda, davam a transferência e o município não conseguia operacionalizar a transferência, porque não conseguia fazer o programa, não tinha pessoal e tecnologia suficiente e acabava o dinheiro sendo desperdiçado. Então, com isso, eles conseguiram aumentar muito mais o poder sobre os recursos públicos. Então, isso fez com que hoje o poder dos parlamentares sobre os recursos orçamentários aumentasse significativamente. Agora, não dá para dizer que isto é errado ou que é um parlamentarismo, porque, na verdade, na teoria, o parlamentar ele é dono do orçamento inteiro, né, de 100%, e não apenas dos valores das emendas. Mas como na prática é inviável o país ser gerido pelo parlamento, e ele tem que ser gerido pelo poder executivo, essencialmente, então isso cria essa dicotomia aí, né? Essa escolha que tem que ser feita. O que é melhor? Ficar o dinheiro mais nas mãos do executivo, que tem um conhecimento maior de toda a administração e, portanto, consegue melhor aplicar esses recursos, mas é concentrado nas mãos de poucos, né? Porque o presidente, por exemplo, no caso federal da República, é um só, e ele não foi eleito por 100% da população, ele foi eleito por metade, 40%, ou deixar mais dinheiro nas mãos dos parlamentares,
que gera uma democratização no gasto, mas em compensação gera uma pulverização do gasto e uma aplicação em questões aí, né, chamadas paroquiais, muitas vezes de menor importância no âmbito nacional. Então, na verdade, essa é uma situação de uma escolha que a sociedade tem que fazer e está fazendo, né?